Nós temos 11 horas com 43 minutos, então você já conheceu melhor o Rodolfo, entendeu a metodologia dele ainda quando a alocação majoritária se dava em bolsa. Era uma filosofia que cruzava análise técnica para melhorar o timing com análise fundamentalista para a longevidade e sustentação das empresas, até que em 2021, diante do interesse e do contato com informações voltadas para o universo cripto, ele faz uma migração e esse aprofundamento se mostrou muito acertado. Rodolfo muda de patamar ao mergulhar ainda mais nos criptoativos. Daí o contexto pro Vamos para Cripto e aí as perguntas mais quentes e de mercado que a gente consegue endereçar a partir de agora. O Bitcoin, ele já é muito comentado na nossa cobertura e ele parece cada vez mais validado, tanto pela tese da escassez, como de referência de um porto seguro no ambiente de criptoativos. Então eu queria aproveitar a tua bagagem para explorar outros criptoativos que são menos conhecidos do público. Por exemplo, Ethereum. Há quem argumente, vários contribuidores da casa aqui argumentam, que o timing para Ethereum está muito bom e que o alinhamento de astros sugere que o Ethereum deva correr mirando 6, 8, 10 mil dólares, a depender do fôlego, até o final do ano. Qual que é a relevância para você do Ethereum e por que te parece fundamental incluí-lo dentro de uma carteira, dentro de um portfólio cripto? Legal. Eu penso muito em Ethereum e Bitcoin como dois ativos complementares dentro de uma carteira. O Bitcoin é tido como ouro digital. Ele tem uma grande finalidade. Você pode preservar valor ali com ele, tanto que tem muitas empresas que fazem isso, e você guarda esse Bitcoin pensando em um prazo maior. Mas o Ethereum ele introduz algo que são os contratos inteligentes. Então você tem contratos inteligentes que acontecem por meio da blockchain Ethereum, que é a maior blockchain do mundo, e ela te permite ter ali a questão de stablecoins, ela te permite plataformas de empréstimos, ela te permite a questão de corretoras descentralizadas, ela te permite plataformas de futuros. Então, muita utilidade que nós vemos em cripto é possível por conta do ecossistema Ethereum. Então, o grande valor de cripto está em Bitcoin, por exemplo, como uma reserva de valor, mas o Bitcoin você não tem tanta utilidade como você tem em Ethereum, por exemplo, para essa questão de DeFi, de finanças descentralizadas, de transações e tudo mais. Porque, por exemplo, hoje tem muita transação com stablecoins. As stablecoins, o USDT, o USDC, eles hoje têm mais transações do que as próprias adquirentes como a Visa. Então, mais volume hoje é transacionado em stablecoins do que a Visa, que é uma grande bandeira de cartões. Isso porque uma stablecoin ela é pareado ao dólar. Então, eu não vejo que nós teremos muitas transações no dia a dia com o Bitcoin, porque é uma rede que ela é um pouco mais lenta e o valor do Bitcoin ele oscila do momento que você compra ao momento que a pessoa recebe ou vai cruzar um caixa ou algo do gênero. Quando você trabalha com stablecoin, você tem um ativo que está páreo 1 para 1 com o dólar. Então você tem uma previsibilidade melhor e pode usar muito mais tranquilamente para fazer remessas, compras e afins. Então Ethereum sustenta tudo isso. Toda a utilidade que você vê em cripto, ele se baseia no ecossistema Ethereum. Tem outras blockchains que fazem de forma similar o que Ethereum faz, até mesmo de uma forma mais rápida? Sim. Só que Ethereum hoje é o porto seguro dos investidores. Tem mais de 100 bilhões de dólares que estão dentro de Ethereum. Então, para mim, ele tende a continuar crescendo e ganhando escala. E se o dinheiro grande ele vem do institucional, ele tende a preferir muito mais aquilo que é seguro do que aquilo que eventualmente é mais rápido. E o próprio Ethereum também passou por algumas atualizações nos últimos anos que o tornou melhor. Então, se eu penso em utilidade cripto, mais adoção, mais pessoas usando no dia a dia para pagamento, usando no celular, usando para empréstimos ou outras questões, eu tenho que pensar em Ethereum. Se você pegar a definição fria, e não deixa de ser um espaço aqui educativo para quem não tem familiaridade com esses conceitos, o Ethereum é definido como uma plataforma blockchain descentralizada que permite criar e executar contratos inteligentes, na expressão em inglês smart contracts, e aplicações descentralizadas. Ou seja, pensar a financiarização da economia real, a tokenização dos ativos e todos os fluxos econômicos e financeiros daqui para frente vai ficar difícil sem considerar o Ethereum na medida em que a velocidade de implementação dele e de convencimento das pessoas para ele utilizar aumentam. Esses pontos aparecem no racional do Rodolfo na hora de defender uma exposição a Ethereum. Aí, se Ethereum, que já é um criptoativo muito falado, você mesmo colocou quase um cordão umbilical entre ele, Bitcoin e ele, e muita gente não conhece, imagine em relação a Ripple e Solana. É com esses dois criptoativos que eu queria fechar nossa abordagem aqui. Comecemos por Ripple. Qual que é a tua visão no Brasil? Você falou, fez um comentário interessante
sobre a custódia, não é? A XRPH11 é o veículo de exposição. A gente tem uma queda de 0,96% agora e esse fundo de índice está em R$ 27,73. Qual é a utilidade desse criptoativo especificamente? Como é que ele pode aparecer no dia a dia das pessoas? E por que, se é que você concorda com a premissa, valeria alguma exposição? Para mim a XRP está muito relacionada com a questão de remessas. Então, as empresas que vão transacionar, por exemplo, recursos de um país com outro, nós temos a Vale, por exemplo, que é uma grande mineradora. Ela tem muitas interações com a China. Só que você pensa, a China tem a moeda dela e aqui no Brasil a gente está em real e eventualmente a Vale, por ser uma mineradora, ela está dolarizada. Como que você transaciona em 3 moedas diferentes? A ideia da Ripple era justamente cuidar desse cross-border, cuidar dessas operações de remessas entre um país e outro de empresas que vão lidar ali com moedas diferentes. Então a grande ideia da Ripple é exatamente substituir, de certa forma, o sistema SWIFT que nós temos hoje para fazer essas remessas internacionais, só que você faz isso por meio do mercado cripto de uma forma mais transparente que vai chegar muito mais rápido, em questão de minutos uma transação, ao invés de um SWIFT que pode levar ali dias. O grande ponto para mim de Ripple é quando ela surgiu lá atrás, você não tinha a questão da adoção das stablecoins como nós temos hoje. Então hoje você tem um substituto de Ripple, que são as próprias stablecoins. Quer você usar ali o Tether, que é o STT, quer você usar o SDC, que é da Circle, que a Coinbase está por trás. Então até mesmo para remessas que eu faço e transações que eu faço internacionais, eu uso muito stablecoins para isso. Eu não uso a Ripple. Então a big idea de Ripple para substituir um SWIFT, ele pode eventualmente funcionar muito bem para grandes instituições. Grandes bancos. A própria Vale, inclusive, já fez remessas usando a Ripple. Mas, pensando em uma adoção mais geral, eu penso mais em stablecoins. Então, por isso que eu não tenho assim, exposição em Ripple, porque eu acredito que a big idea dela no passado era muito boa, mas agora nós já temos outras opções mais ajustadas e alinhadas aí para que elas possam crescer. Então o mercado cripto também é um mercado que, assim, talvez a gente no mercado tradicional, você tem muitas empresas brasileiras que estão listadas na B3, que elas têm 100 anos. A gente tem que pensar que o mercado cripto ele tem aí 16 anos. E tem muitos projetos que têm 5, 6 e eventualmente já estão ultrapassados. Então a tecnologia é muito rápida no mercado cripto, tem que pensar que elas são grandes startups que podem ser disruptadas a todo momento. Por isso que eu praticamente gosto de focar a minha carteira cripto naquilo que é maior e mais relevante. Para mim, Bitcoin não vai ser disruptado, Ethereum não vai ser disruptado, mas as outras questões eu preciso analisar. Interessantíssimo. Então vocês entenderam aí, né? O sistema de pagamento digital Ripple, ele já teve um protagonismo maior antes do advento / consolidação das stablecoins, que acabam ofuscando a fotografia e o diferencial de Ripple. Embora o Rodolfo tenha resguardado aqui que para investidores institucionais, para grandes instituições, ele deu o exemplo de Vale, faz algum sentido você promover transações via o sistema Ripple, mas ele não atrela a Ripple a mesma consistência, solidez e longevidade que atrela ao Bitcoin e ao Ethereum, por exemplo. E no caso de Solana, a gente também está falando de uma blockchain de alto desempenho. Qual a relevância dela aí na alocação? Solana ela tem hoje 10% do tamanho do que é Ethereum. De certa forma, a segunda maior blockchain que nós temos aí de utilização no mercado. A Solana, fazendo uma comparação aqui para ajudar as pessoas, pensa que Ethereum é como se fosse o Android, no que diz respeito ao sistema operacional para celular. E a Solana, ela é de certa forma Apple. Então você tem ali 2 sistemas operacionais diferentes que você pode utilizar. Vamos supor que, até para ajudar na analogia, que Ethereum seria como se fosse ali o Windows, seria a Microsoft. E a Solana seria ali a Apple, no fim do dia. Então a ideia é ter 2 sistemas operacionais diferentes, mas que o core, por exemplo, hoje da computação, segue em Windows. Grandes servidores, computadores, seguem em Windows. Mas aquelas pessoas que usam mais a questão gráfica, edição de vídeo e tudo mais, tendem a preferir, por exemplo, Apple. Então, para mim, são 2 blockchains que elas vão coexistir. Elas têm fins diferentes. A Solana ela é mais rápida do que Ethereum, só que ela pode ter um pouco mais de solavancos, ela é mais friendly para você programar, é muito mais tranquilo de você programar se comparado ao Ethereum, só que Ethereum é muito mais robusto. Então, Solana é um concorrente de Ethereum, mas eu acredito muito que nós podemos ter essas 2 blockchains coexistindo. Afinal de contas, até mesmo meme coins, quando vem ao mercado, elas tendem a vir agora no ecossistema da Solana, porque é muito mais fácil de você programar
e as taxas de rede, né, as taxas para você transacionar são mais em conta do que o ecossistema Ethereum. Então eu acredito muito que esses dois projetos vão coexistir. Eu tenho particularmente os dois aí em carteira, evidentemente que Ethereum em maior proporção, porque eu vejo mais utilidade nele. Solana ainda tem que ganhar um pouco mais de espaço nesse sentido. Anotado. Estamos conversando com o Rodolfo Marques, titular e dono do canal Vamos Pra Cripto, num mergulho conceitual e educacional, por que não, dos principais criptoativos que têm circulado no mundo. E aí, para fechar, eu tenho o tempo de endereçar só mais uma pergunta. A gente já contemplou aqui o Ethereum, a Solana, a Ripple, o próprio Bitcoin, você chegou a passear. Mas no fim do dia, nós precisamos de fluxo para que esses criptoativos se destaquem. E você chega a destacar em vários momentos do seu canal a ideia da compra recorde de ETFs. Quer dizer, está havendo uma força compradora desde a entrada da BlackRock que é pesadíssima. Quando a gente cruza com o macro, já se fala num corte de juros agora em setembro, quiçá 2 cortes até o final do ano, ou mesmo 3. E o Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, já está encomendando 50 pontos base de enxugamento nas Fed Funds. Ainda que não saiam os 50 pontos base de enxugamento, custo de capital diminuindo, muito dinheiro que está parado, subordinado aos rendimentos seguros das Fed Funds, muitos recursos vão ter que começar a passear. E certamente boa parte deles passeará também por criptoativos. Vamos encerrar falando de fluxo e da sua visão macro para a resposta dos criptoativos. Boa. Bom, eu sou bem positivo em relação a cripto. Acredito que é o dinheiro pela internet. Sendo um dinheiro pela internet, é um dinheiro que não tem fronteiras, é um dinheiro que o mundo todo pode acessar. Quantos brasileiros queriam ter mais exposição a dólar e hoje conseguem fazer isso, tanto via mercado tradicional, mas também como cripto? Para mim não adianta você ter um rendimento de 15% ao ano, por exemplo, em real, sabendo que é uma moeda que ela é muito fraca comparada ao dólar ao longo do tempo. Além de outros riscos que você pode incorrer aí por estar exposto ao real. Então eu particularmente gosto muito de pensar que cripto vai ganhar cada vez mais tração, é o dinheiro pela internet e o mercado tradicional está vendo isso. Tivemos nessa semana o recorde de $1 bilhão de compra em um único dia de Ethereum, por meio dos ETFs, que são os fundos listados no mercado americano, que tem ali exposição ao Ethereum. E se você olhar o acumulado, sobretudo desde depois de abril, os ETFs já compraram mais de $20 bilhões, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. Isso é um volume muito grande. Então, os ciclos anteriores criptos, nós tínhamos uma grande participação do investidor de varejo. O investidor de varejo comprava muito e fazia o preço subir. Agora, a gente está vendo bolsos muito mais fundos comprando cripto. Até mesmo no Brasil, nós temos a Amélios aí como uma grande representante de Bitcoin Treasury. Ela usou o seu caixa, ela prefere ter Bitcoin em caixa do que real. Ela prefere ganhar em Bitcoin, com a valorização dele, do que 15% ao ano, potencialmente colocado na Selic, esse dinheiro. E tem mais empresas fazendo isso no mundo todo. Tem a Metaplanet no Japão, tem a Strategy nos Estados Unidos e tantas outras. Então a gente está num fluxo muito grande de fundos de pensão, até mesmo aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos aprovação na semana passada, não ano passado, na semana passada. Em cripto parece que um ano é uma semana. Semana passada do 401k. 401k é a Previdência Privada Americana, que agora pode ter exposição a cripto. A 401k tem $12 trilhões. Se eles eventualmente migrar 1% disso para cripto, a gente está falando de um potencial fluxo de $120 bi para cripto. Então, assim, o mundo está convergindo para isso. E eu, particularmente, acredito muito que você tem que estar exposto. É claro, o mercado deu uma certa andada. Eu comprei Ethereum em 1.400 em abril, em $2.000, $2.500. Agora ele está 4.500, 4.600, 4.700. Cuidado também em grandes compras agora. Esse mercado é volátil. Eu particularmente gosto de acompanhar um pouco mais de perto, tender a comprar quando as pessoas estão um pouco mais pessimistas e vender quando as pessoas estão um pouco mais otimistas. Isso para mim tem funcionado muito bem. Rodolfo, foi um prazer, meu amigo. Ainda mais sucesso para você e até uma próxima. Para nós. Obrigado. Valeu. 11h58, conversamos com o Rodolfo Marques do canal Vamos Pra Cripto. Agradeço mais uma vez a ele.